Saudações, Shalom! Vamos continuar então com romance israelense Amos Oz, Uma Certa Paz, ou A Perfect Peace, né? A Certa Paz é a tradução aqui para o brasileiro, né? Português brasileiro. Muito bem, então estamos contando a história, né, dos kibbutz, que é aquelas comunas ou cooperativas agrícolas, né, aqueles coletivos ali dos colonos judeus desde o final do século XIX, né, antes de ter o Estado de Israel. Então eles foram voltando, enquanto ainda era o Império Otomano, né? O Império Otomano que está lendo aí o Orhan Pamuk, né? Falando do Império Otomano. Muito bem, então esses colonos foram trabalhando junto com os árabes, que tinham a região, os palestinos, né? Então era tudo assim comum. Tinha até cristãos, né? A gente já ouviu várias narrativas de católicos de esquerda que atuaram nesses kibbutz, né? Essas comunas lá na Palestina. Muito bem, então aí vai contar a história, né? O primeiro nível da história é uma história assim, de família, porque você vai conhecer que o secretário do kibbutz, que é o Yulek, tem um filho chamado Yonatan, casado com a Rimona, e aí surge um forasteiro, né? Um jovem que deixou o exército, é o Azaria, e ele vem todo aquele idealismo, aquela utopia de viver a vida comunitária. Então, primeiro nível é isso aí. E aí o segundo nível, o que é? A história de Israel, né? Então ele vai contar a história de Israel, no sentido de que como é que se organizou esses kibbutz, né? Essas cooperativas. Geralmente era pessoal socialista, norte da Europa, leste da Europa, né? Os chamados Askenazim, para diferenciar dos Sefaradim, né? Que é o pessoal ali da Península Ibérica, né? O pessoal que foi expulso ali no final do século XV, né? 1490, foram expulsos e foram para o Império Otomano e para o norte da África, né? Então, diferenciar essas duas, né? Etnias, não, é tudo judeu, né? Tudo judeu, mas são um tanto diferentes, né? Askenazim do Sefardim. E aí ele vai mostrando então essas diferenças de forma de ver o mundo, né? Então, enquanto os Askenazim não eram tão ortodoxos assim religiosamente, porque eles muitas vezes eram secularistas, né? A preocupação deles não era implantar o judaísmo como uma religião oficial, não era essa a preocupação deles. A preocupação era mais voltar à terra e trabalhar essa terra de forma comunal. Então por isso que é mais um sionismo de esquerda, né? É um sionismo socialista, né? Nesse sentido mesmo. E aí é uma coisa que irrita o Yonatan, né? Porque o Yonatan ele quer mais privacidade, e ali você não tem privacidade, justamente porque é uma comunidade em que você vive tudo, trabalha junto, convive junto, né? Aqueles que praticam a religião praticam tudo junto, tem música, né? Tem ali uma banda entre eles, então, ou seja, privacidade, né? A aldeia pequena não tem, né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem está vivendo com quem, e aí tanto é que o escândalo é justamente de surgir esse Azaria e ele começar a enturmar ali, né? Com esse casal, jogando xadrez, né, ouvindo música e tal, e aí ele passa até a morar na casa deles, né, tem um momento assim, e aí o pessoal fica horrorizado, né, para a moral daquele grupo, de ter esse casal a três aí, né, esse casal a três, mas na verdade a gente já sabe, acompanhando a narrativa, que o Yonatan, o Yuri, né, como a Rimona o chama aqui, que ela chama o Azaria de Zaro, né, e o Yuri já estava pensando em ir embora, né, então a segunda parte do romance é justamente isso, ele, né, pegou a estrada, pegou a carona e foi embora. Ele simplesmente desistiu da vida comunal. Então você tem ele deslumbrado com as cidades, né, fora daquele ali, tipo show de Truman, você tem o Truman que sai, né, da máquina do show de Truman, que é aquele desejo de conhecer o mundo, né, dar a volta ao mundo, né, Globetrotter e tal, né. É o desejo do Yun. E enquanto você tem o Azaria que está deslumbrado em conhecer a vida comunal, né, fazer amizade, conhecer a política do kibbutz, ele fazer amizade com as pessoas, né, ele tá toda aquela senso de comunidade que ele não teve no exército, né? Assim como o Yonatan também não teve, então o Yonatan ele também não quer servir, né? Ele não quer servir como trabalhador braçal da comunidade, não quer ser bucho de canhão dos militares, né? Sabendo que ali os israelenses eles são obrigados, né, ao serviço militar, acho que tanto homem como mulher, né? A gente vê mulheres também armadas e tal, porque eles estão cercados de extremistas, né? Muçulmanos, né? Islâmicos. Porque de início não era assim, né? De início a gente vê os kibbutz tinham os árabes, os muçulmanos, só que aconteceu o seguinte, que a radicalização de ambos os lados, né? Ainda mais depois da Guerra de Independência, em 48, em que vários grupos árabes foram expulsos, né? Na história aparece aqui a aldeia árabe, né? A aldeia árabe que eles fazem um certo piquenique, e vai mostrando assim como é que os árabes foram expulsos da região, né? E aí foram expulsos ali para o norte, para a Síria, Líbano, né? Para a região da Jordânia. E aí causou o extremismo, então, desses povos palestinos, né, que estão sendo expulsos suas terras pelos judeus colonos, né? Mas no início não era assim, né? E aí vai mostrando que cada geração vai piorando, né? Cada geração vai piorando,
Porque tem lá, né, os avós lutaram a guerra de independência, aí os filhos vão lutar a guerra de 6 dias, que vai ser logo em breve aqui, né? Nós estamos aqui de 65 para 66, a segunda parte é 66, né? E aí em 67 vai ter a guerra de 6 dias. Em 73, 1973, eu até confundi com essas datas no último vídeo, corrigi no comentário, que foi justamente em 73 a guerra de Yom Kippur. A guerra de Yom Kippur, que é o dia do perdão, é uma data muito, né, muito sagrada assim, para o judaísmo. Então, nesse dia, né, pego de surpresa, o exército israelense foi atacado pelos árabes. Né? Então sempre assim, as duas gerações de agora estão aí com essas intifadas, né, as ações terroristas. Então, é complicado, né? E ele vai mostrando então a gênese justamente desse fenômeno. Porque de início não era assim. Né? De início, durante o Império Otomano, havia um certo controle, não tinha esse radicalismo de ambos os lados, igual a gente vê aqui, né? Tanto tem os judeus radicais que querem varrer os árabes da região, e tem o judeu que querem um Estado secular e um conjunto com os árabes, não tem problema nenhum com os árabes, né? Então tem judeu que quer negociar com os árabes. Então assim, né? O sionista é aquele judeu que não, é o Estado de Israel, né? E tem um sionista extremado e ortodoxo, né? Apesar que nem todo ortodoxo quer o Estado de Israel, né? Tem grupos ortodoxos ali que são contra o Estado de Israel. E tem grupos ortodoxos de que a religião seja também o judaísmo, oficialmente, né? Que é até a reinstalação do Sinédrio, que é aquele tribunal que vai julgar pela Torá, né? Pelo Talmud, então a linha mais religiosa, né? Lembrar que o Sinédrio foi um dos responsáveis ali pela condenação de Jesus, né? Jesus Cristo lá no Império Romano, né? 2000 anos atrás, né? Então é interessante também que ele vai mostrando esses vários grupos e ele vai apresentando esses personagens de forma lá Dostoiévski, né? Assim, a profundidade dos personagens, pontos de vistas, né? Então logo de início aqui na segunda parte é a questão da fuga, né? Do Iuni. Iuni foi embora. Né? E une como a Ramona achando. Então é interessante que você lendo os vários pontos de vista, porque com vários narradores, você percebe quem está narrando. Então a Ramona vai usar os nomes mais íntimos, né? Iune, Uzaro, né? Você vai ver aqui a voz do músico que vai ser o futuro secretário, que é o Shrulik, né? Shrulik. E ele vai, não preocupe com esses nomes, tem alguns nomes que são russos, poloneses, né? Porque são judeus que vieram do exílio, né? Da diáspora. Então tem nomes aqui poloneses, né? E nomes hebraicos também. Então é Shrulik, né? Ele é o músico, né? Ele vai ser um dos futuros secretários, vai substituir o Ilek. Mas por enquanto o Ilek que é o pai do Iuni, né? Está todo mundo abalado, chocado que o Iuni foi embora. Foi embora, não deixou nenhuma cartinha nem nada. A gente sabe por que ele foi embora, né? Ele não foi embora porque o Azarias chegou, né? Assim, o Azarias foi só a gota d'água, né? Foi só a última ofensa, como diz, a última injúria, né? A gente já sabe que ele ia embora, né? Então ele só estava ali enrolando, aí o Azarias chegou, ele ainda ficou jogando xadrez, ouvindo música e tal. Mas o Iuni já se sentia incomodado, né? Não conseguiu ter uma filha com a Rimona, né? Infelizmente teve esse problema de casal. A paixão do casal acabou, ele cansou do casamento, cansou da vida comunal e ele quer ir embora. Né? Então a gente tem várias partes aqui, ó, o capítulo 2 e 5, por exemplo, dá ênfase nele, que ele se deslumbrado com as outras cidades, conseguindo carona, né, conhecendo pessoas. E aí, enquanto o Azarias está ali sofrendo agora, né, com a pressão da comuna, porque ele, né, está ocupando o lugar do Iuni, inclusive com a mulher do Iuni. Né? Então a mãe do Iuni, que é a Chava, né? A Chava vai ficar horrorizada, chocada e vai cobrar agora o novo secretário que tome uma atitude. De início eles vão ter que ligar para a polícia, né? Saber o que aconteceu. O Azarias ele vai dar uma volta na região ali, inclusive vai até aquela aldeia árabe, né? A aldeia árabe onde acontece um piquenique na parte 1, para ver se deixou rastros, né? Se o Jonathan, né, deixou algum rastro, porque eles descubram, né? Vão ligar para o exército, perguntar se teve alguma convocação de última hora, uma urgência, né? A gente sabe também que o Jonathan não quer ir para o exército, né? Ele detestou o exército, né? Não quer ser bucho de canhão, então eles ficam ligando, né, para procurar saber onde é que ele está. E aí vai ter uma alternância de capítulo, né? Ou seja, você vai ter a reação à fuga dele, ao desaparecimento dele, que foi embora, né? Imagina, a mãe, cadê meu filho? E aí tem um outro homem morando lá na casa dele, né? Que esse Azarias, que é um cara assim, muito simpático, né? Quer se enturmar, gosta de discutir filosofia, Spinoza, conhece Dostoiévski, né? Vários personagens aqui lembram Dostoiévski, citam Dostoiévski, né? Interessantíssimo aqui o peso que a literatura russa tem na história. Muitos aqui são de viver o meio eslavo, né? Igual eu falei, tem aqui nomes russos ou poloneses, né? Então são judeus que viveram ali, né? Imagina,
sofrendo com os poloneses, sofrendo com os pogrões dos russos, né? Muitos judeus ucranianos vieram para o Brasil, né? A gente sabe disso aí. E aí ele vai mostrar justamente essa complexidade. Você pode ler então o livro no primeiro nível, que é essa história de família, né? Ou seja, existia ali Jonathan casado com a Rimona, não estava contente de um casamento, não tiveram a filha, né? E aí chegou um forasteiro, né? Um jovem idealista, utópico, que é o Azaria, né? Ou Zaro, e ele vai se enturmar com esse casal e Jonathan vai embora, né? Então a gente tem aqui o relato depois, já em 66, né? A Guerra dos 6 Dias será no ano seguinte, 67, e todos estão ali cercados, né, por radicais islâmicos, árabes, né, que querem as terras de volta, né, terras que foram perdidas na Guerra de 48. Né. Então ele vai mostrar as duas coisas. Você pode ler então, né, num nível mais familiar, a história do kibbutz, né, essas pessoas do kibbutz são personagens muito bem construídos, né, que eles sabem fazer isso, né, criar personagens. Até as cartas dos personagens são interessantes, né? Lá na Caixa Preta ele faz um romance só com as cartas de personagens, né? Não tem a narração, só as cartas te dá a história. Aqui não, aqui você tem, né, essa alternância de narradores. Eu achei interessantíssimo isso, porque você vê o personagem por vários olhares, né? Então você tem a família do Yulek e da Chava não gostaram do Azaria, mas para outros personagens ele é interessante, né? Ele discute filosofia, né? Ele gosta de Dostoiévski, né? Então, e aí ao mesmo tempo você vai tendo as descobertas de Jonathan. Jonathan vai gostar mais da vida lá fora, né? É isso que ele queria mesmo, é isso que ele, né? Para isso que ele nasceu, para deixar a comuna. Então houve a substituição, ou seja, o personagem deixou a história, né? Assim, o kibbutz, na verdade, deixou o kibbutz na comuna e o personagem adentrou, né? Então você vai vendo esse choque. Interessante que o personagem que entrou na história ficou com a mulher do cara que saiu da história, né? Que chocou todo mundo aqui. A mãe do Jonathan não aceitou de forma alguma, né? A Chava tá revoltada com isso não, o cara tá lá agora dormindo na cama do meu filho, né? Essas tretas mesmo de aldeia, né? Mas ao mesmo tempo você tem história de por que tem o radicalismo, né? Ou seja, tem grupos judaicos que radicalizaram, né? Os sionistas mesmo que querem o Estado de Israel, inclusive com a religião única, e não querem dar, né, cidadania para os árabes, enquanto você tem vários judeus aqui querendo cooperação com os árabes, negociação com os árabes, né, não são favoráveis à expulsão das comunidades árabes, queriam absorver, e aí seria a ideia, né, aquela famosa ideia do Estado, a solução de 2 Estados. O que é a solução de 2 Estados? É ter um Estado palestino e um Estado israelense, né? Os palestinos já estavam lá antes, desde o Império Otomano, os judeus estão voltando agora, né? Viveram lá 2000 anos atrás, então seria uma solução negociada. Mas ambos os grupos, né, ou seja, os árabes radicais querem tirar os judeus de lá, não querem aceitar um Estado israelense, e os judeus sionistas israelenses querem que exista só o Estado israelense e não aceitar a autoridade palestina. Né? E isso tem aí os terroristas, né? Os terroristas de ambos os lados, né? Tem terroristas de ambos os lados, e os mais conhecidos são esses que estão promovendo as guerras atuais, né? Desde o ano passado a gente vê aí essas ações terroristas, né? Então, esse livro é interessante para você entender a gênese disso lá nos anos 60. Em 70 e poucos, que vai ser a história ali do Caixa Preta, ele vai mostrar a chegada de novos colonos judeus, que são os sefardins, né? E que eles são mais xenófobos, podemos dizer assim, né? Que vão sofrer primeiro com a xenofobia ali dos askenazim que já estão estabelecidos, e esses sefardins vão ter mais filhos, né? Vão ser mais religiosos e vão então votar mais nos partidos religiosos, de forma que os askenazim, que são mais secularistas, né? Que é essa tradição sionista de esquerda, eles vão perder espaço político. Né? Então, ao longo dos anos 70, você tem uma radicalização do sionismo de direita, os sionistas ligados aos religiosos, não que todos os religiosos sejam, né, pelo Estado de Israel, a gente já viu isso aí. Então, ou seja, é complicado, é um barril de pólvora, e é interessante ler o livro por isso, né? Para quem gosta de relações humanas, né? A lá Dostoiévski, e para quem gosta de história, né? História recente aí, dessa questão árabe e israelense, né? Eu acho interessantíssima a dica do Amos Oz, que merecia ganhar um Nobel, né? Infelizmente, o Nobel saiu perdendo, né? O Nobel saiu perdendo por não, né? Premiar o Amos Oz, né? Então, um romance israelense, Uma Certa Paz. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.